Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Uma medida muito importante para as famílias brasileiras. Isso vai ser muito bom que a gente está preparando para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira. O que eu quero garantir aqui é que não vai haver nenhum prejuízo às fontes de financiamento para a construção civil brasileira de casas populares. Muita gente já estava fazendo as contas na semana passada para saber quanto tem no famoso Fundo de Garantia. O governo avisava que ia anunciar a liberação de saques do FGTS. Acabou atrasando um pouco, ficou para essa semana. A medida desagrada o setor da construção civil, tanto que a gente ouviu aí o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tentando tranquilizar os empresários. Mas a expectativa sobre quais serão os moldes dessa liberação dos saques permanece. E esse vai ser um dos assuntos do 15 Minutos de hoje. E tem um grupo de filhas solteiras de servidores do Congresso Nacional com pensões que superam a renda de deputados e senadores. Isso mesmo. Daqui a pouco eu falo do assunto. E ainda vamos falar de redes sociais. Será que é motivo de preocupação ter usado aquele aplicativo que deixou todo mundo com cara de mais velho? É a partir de agora e nos próximos 15 minutos. Um grupo de 56 filhas solteiras de servidores do Congresso Nacional tem uma renda maior do que deputados e senadores, que recebem salário de R$ 33 mil. O teto remuneratório constitucional, que é de R$ 39 mil, é alcançado por 43 dessas pensionistas. E não é só isso. A maior renda bruta entre elas chega a R$ 54 mil. As 390 pensionistas, 120 delas com mais de 60 anos, custam 90 milhões de reais por ano ao contribuinte. Pois é, depois desses dados, eu vou chamar aqui para o 15 Minutos o Lúcio Vaz, que é blogueiro e que mantém um blog aqui na Gazeta do Povo, que foi quem teve acesso a essas informações. O que explica esses valores, hein, Lúcio? Pois é, elas sempre receberam salários elevados, né? As filhas solteiras do Congresso estão entre as que recebem as maiores pensões, juntamente com o Judiciário. E agora está acontecendo um caso excepcional, porque no início dessa legislatura, os deputados e senadores, né, por questão aí da crise, decidiram não se autoconceder aquele aumento que acontece todo início de legislatura. Mas o Supremo fez um reajuste do próprio salário, né, passando para 39,3 mil. Então, esse passou a ser o teto para todo o serviço público, né? Então, as servidoras, as pensionistas, né, que são dependentes de ex-servidores públicos da Câmara e do Senado, passaram a contar com um teto maior. Então, o levantamento que a gente fez aqui, né, com dados oficiais obtidos pela Lei de Acesso à Informação, a gente percebeu que 56 filhas solteiras de servidores do Congresso Nacional recebem mais do que deputados e senadores. Desse grupo de 56, 43 chega no teto ali de 39 mil. Se não houvesse esse teto, né, a maior renda bruta de uma delas é de 54,7 mil, receberia 54 mil, só não recebe porque existe o teto. E também tem a Câmara e o Senado, também tem filhas solteiras que são dependentes de ex-deputados. E por incrível que pareça, essas têm um teto que é metade do salário dos deputados e senadores, que é 16,8 mil. Mas também não é de se jogar fora, né? Agora, na comparação com esses outros valores, daí parece bem menor, né? Vamos dizer assim, mas realmente não é de se jogar fora. Mas o que determina exatamente, Lúcio, a legislação nesse caso? Quer dizer, até quando essas pessoas, essas filhas, podem receber os salários, tanto no caso de servidores aí como dos deputados? Olha, essa pensão de filha solteira, ela foi criada por uma lei de 1958, a Lei 3.373. Era uma época, evidentemente, diferente, né, em que as mulheres eram mais assim do lar, né, dependentes dos maridos, dos pais. Então, os servidores públicos deixavam essa segurança, essa garantia para as filhas. Evidentemente que o tempo mudou, né? O país mudou, o mundo mudou, as mulheres hoje têm mais espaço no mercado de trabalho, né? Estão se colocando muito bem, têm grandes salários, e não é mais necessário isso. Mas ficou essa lei, e aí aquele chamado direito adquirido, aquela coisa que não se pode mexer. Eu acho que um dia, quando a Previdência estourar, se é que vão deixar estourar realmente, vai ter que haver um corte em tudo que é tipo de privilégio, inclusive esse. Mas, por enquanto, ele é mantido, né? Teve uma lei de
1990, que ela extinguiu esse benefício de filhas solteiras para novos servidores que estivessem entrando no mercado, né? Então, mas até ali fica valendo. E no serviço militar, né, no serviço público militar, a situação é mais complicada ainda, porque as filhas solteiras, elas continuam surgindo, porque teve uma medida provisória em 2001 que determinou o fim, né, desse privilégio também, mas os militares que estavam no cargo, né, no exercício do cargo naquela época, eles poderiam optar por continuar pagando a pensão, pagar um extra lá para a filha solteira, que é 1,5% do que eles recebem. Então eles continuam, aqueles que optaram vão continuar ainda, estão vivos, né, quando vierem a falecer, vão deixar pensão para suas filhas solteiras. Só que no caso do Exército tem uma particularidade, não precisa ser solteira, a filha solteira. Elas podem ser casadas, viúvas, desquitadas, em união estável. Elas apenas precisam ser filhas maiores. E aí recebe. As pensões das filhas solteiras, dos militares, custam 6 bilhões de reais por ano. Foi um outro levantamento que a gente fez com base na lei de acesso, com informações do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Elas custam 6 bilhões. As filhas solteiras do serviço público custam mais 4 bilhões. É uma graninha boa, né? Pois é, e um período em que a gente está discutindo a reforma da Previdência, né? Que todo mundo sabe da importância e da necessidade, mas é inevitável alguém falar também que esse assunto deveria ser colocado em pauta, né? Claro, são 10 bilhões por ano, aquela conta que o Guedes gosta de fazer de 10 anos, né? Seriam 100 bilhões, quer dizer, isso aí é 10% de toda a economia que será feita com a reforma da Previdência. Eu compreendo que tem a questão aí do direito adquirido, né? Mas eu acho que tem outros direitos também adquiridos do cidadão, né? Que nem sempre são respeitados, né? Às vezes não há atendimento no hospital, os aposentados ganham uma miséria que não dá nem para comer e comprar o remédio, né? Tem que escolher se come ou compra o remédio. Então eu acho que tem outros direitos que são adquiridos também e que não são respeitados. Lúcio, obrigado, até a próxima. Até a próxima. O problema é que a informação vazou, esse é o fato concreto. Na medida em que a informação vazou, nós não tínhamos concluído ainda todos os estudos dessa liberação de acesso ao FGTS. E ficou para essa semana. Na próxima quarta-feira, o Palácio do Planalto vai anunciar as regras para a liberação dos saques de parte do FGTS. O governo ainda está discutindo detalhes de como vai funcionar o modelo para esses saques. Eu convidei aqui no 15 Minutos a Jéssica Santana, ela que é editora de República aqui da Gazeta e conversa com a gente direto de Brasília. Jéssica, o que o governo ainda está estudando sobre esse projeto de liberação do FGTS? Havia expectativa, para que o anúncio das regras de saque do FGTS tivesse acontecido na semana passada. Mas isso não foi possível porque realmente o governo ainda está definindo os detalhes. O governo estuda se vai mesmo liberar o saque de parte das contas ativas ou se vai liberar somente o saque das contas inativas. E estuda ainda quanto vai ser liberado, ou seja, quanto cada pessoa vai poder sacar. Outra questão em estudo, Márcia, é se o governo vai limitar ou não o saque total do FGTS quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Atualmente, o trabalhador pode sacar todo o fundo em caso de demissão sem justa causa. O governo pensa em limitar isso. Esses são os principais pontos aí em aberto e em estudo pelo governo. Ora, Jéssica, o que é exatamente o governo em autorizar esse saque do FGTS? E vamos lembrar também que isso aconteceu, pelo menos uma medida semelhante, lá no governo Temer. E os trabalhadores detentores dessas contas possam dispor de um recurso que, em condições normais, não estariam ao seu alcance. Como é que foi o impacto disso naquela época? Pois é, o governo Bolsonaro, ele quer estimular a economia, Márcio. Ele quer liberar, colocar aí na mão do trabalhador bilhões de reais, e espera que esse dinheiro seja usado para o consumo. Assim, conseguiria aquecer um pouquinho a economia. A gente lembra, Márcio, que o PIB deve crescer menos de 1% neste ano, segundo as últimas projeções aí do mercado financeiro. Então, o governo busca reverter esse cenário, fazer com que o PIB cresça pelo menos 1%. E o mesmo, como você lembrou, Márcio, o mesmo já foi feito aí pelo governo Temer no primeiro semestre de 2017.
Naquela época, a medida acrescentou cerca de 0,2 ponto percentual no PIB. Com isso, a economia daquele ano cresceu 1%. Então, é importante destacar que é uma medida de efeito pontual e limitado no PIB. Ela traz uma espécie de respiro para a economia, o que é positivo. Então, ela faz a economia crescer um pouquinho. Mas é muito pouco, ela é incapaz aí de levar a um crescimento econômico vigoroso. Obrigado, Jéssica. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até. Olha, eu acho que você que está ouvindo fez, ou com certeza conhece alguém que fez a tal da foto simulando como é que vai ficar o seu rosto mais velhinho ou mais velhinha. Surgiu até um debate nos últimos dias no mundo todo sobre esse assunto. Será que representa algum risco ter tirado essa foto, ter baixado o aplicativo? Eu convidei aqui no 15 Minutos o Gladson Angeli, que é editor de mídias sociais aqui da Gazeta do Povo, para a gente falar sobre esse assunto. Ô Gladson, por que se falou em riscos para quem baixou o tal do aplicativo FaceApp, né, e fez a simulação da cara de velhinho? Tem algum risco mesmo? É isso aí, Márcio. É um assunto complexo, né? Tudo tem riscos. Então, esse aplicativo virou uma febre, todo mundo estava fazendo a sua versão, ficou muito divertido, mas a grande discussão é privacidade. O aplicativo, quando você oferece as suas informações, a sua foto, ele pega seus dados. E é isso que chamou atenção. Inclusive, chamou atenção nos Estados Unidos. O governo americano entrou com um pedido e eles querem investigar. Né? Você fornece seus dados para o aplicativo e o aplicativo, a gente não sabe o que ele pode fazer isso. Dentro da privacidade do aplicativo, ele diz que ele pode armazenar todos os seus dados e a gente não sabe o que ele vai fazer com isso. E o que chamou muita atenção, Márcio, é que o aplicativo, a sede é na Rússia. Aí já criou toda a polêmica. O Instagram não tem mais likes. Outro assunto que está mexendo com as redes sociais é o Instagram, né? O Instagram que agora não tem mais a contagem lá das curtidas. Pelo menos se você vai ver o perfil de outra pessoa, vai ver lá que tal pessoa curtiu a foto, mas não tem mais aquela contagem, outras 50, 100, 1000 pessoas. Por que o Instagram fez isso, hein? Então, é uma nova política do Instagram. Começou na quarta-feira, no dia 17 de julho. O Brasil e mais 6 países, Irlanda, Itália, Japão, Austrália, Nova Zelândia e o Canadá foi o primeiro país, na verdade. Eles estão fazendo esse teste. Eles dizem, Márcio, que eles querem focar na experiência dos usuários. Eles querem saber se menos curtida e mais foco na história. Eles querem saber mais no texto, no que as pessoas estão produzindo. Inclusive tem um case que ficou muito conhecido recentemente nas redes sociais, que as pessoas estavam postando fotos na Sibéria, em um lago. Só que esse lago era um lago de dejetos industriais. Era tóxico, né? Ele era tóxico. E as pessoas estavam se arriscando porque geravam fotos maravilhosas. O lago com água turquesa. Só que era um lago de produtos químicos. Então, as pessoas se arriscam para ganhar os likes. É isso que eles estão tentando ver se vai funcionar ou não. Né? Mas, em todo caso, Márcio, as pessoas conseguem burlar. Então, já existe várias formas que as pessoas estão conseguindo burlar aí. Inclusive, as pessoas estão atualizando em tempo real a descrição do post falando, meu post já tem 1000 likes, gente, continua curtindo. Então as pessoas sempre estão buscando uma forma de burlar as regras. O pessoal é bem criativo mesmo. O fato é que é uma experiência e fica aí então para sua avaliação, que está ouvindo aqui o 15 Minutos, se acha que é uma boa ou não é deixar de contar lá os coraçõezinhos no Instagram. Gladson, obrigado pela conversa aqui no 15 Minutos, até a próxima. Obrigado. Olha, ainda sobre essa história do Instagram, sabe quem comentou o assunto na semana passada? O presidente Jair Bolsonaro. Ele que trouxe uma outra versão, que é a avaliação dele, né, para o motivo dessa decisão do Instagram de retirar a contagem dos likes. O Instagram não tem mais likes, uma tentativa de interferência. Tá? E esse sim é uma censura. Eu acho que quem está criticando aqui a questão da Miriam Leitão poderia dar uma força aqui à democracia, à liberdade de imprensa, no tocante aos likes do Instagram.
Para explicar o contexto, você ouviu aí que o presidente cita a jornalista Miriam Leitão. Pois é, o Bolsonaro estava participando de um café da manhã com jornalistas de veículos estrangeiros e aí foi perguntado sobre aquele episódio em que Miriam Leitão acabou sendo, digamos, desconvidada a participar de um evento literário em Santa Catarina, isso após ameaças de protestos contra ela durante o evento lá em Jaraguá do Sul. Pois bem, o presidente da República disse que a Miriam Leitão deveria aprender a lidar com as críticas, assim como ele, Bolsonaro, disse que aprendeu. E logo depois falou isso que nós ouvimos, que censura mesmo é o Instagram querer proibir os likes, e não o que aconteceu aí com a Miriam Leitão. Antes disso, o presidente também afirmou nesse mesmo café da manhã que a jornalista mentiu ao relatar que foi torturada nos anos 70, quando presa pelo regime militar. Lembrando, Miriam foi presa em 1972 e em 2014 ela publicou no jornal O Globo um extenso depoimento no qual ela contava sobre a prisão e a tortura que aconteceu quando ela estava grávida. Essa foi a edição de número 16 aqui do 15 Minutos, podcast diário gravado no estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba. Eu lembro sempre, hein? Você pode ter muito mais informação sobre tudo isso assinando a Gazeta do Povo. O 15 Minutos conta com a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!